Agora vamos começar o curso de Resistência dos Materiais para o curso de graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande. Nesta aula, neste momento, iniciaremos com os conceitos de tensões aplicados às estruturas, sejam elas estruturas qualquer, uma máquina, uma construção, uma instalação, qualquer conceito de construção e que envolva materiais, seja ele qual for o material, seremos levados a uma análise para a elaboração de projeto de engenharia do conceito de tensões. Esse é o lema deste curso até o fim, até o último capítulo, envolvendo os conceitos de tensões e de deformações. Então, neste primeiro capítulo, envolveremos inicialmente com o início dos conceitos de tensões. Para tanto, veremos o seguinte: o principal objetivo do estudo de resistência dos materiais, ou como deveria ser chamada essa disciplina, mecânica dos materiais, é proporcionar ao futuro engenheiro quais os meios de analisar e projetar máquinas e estruturas sob um determinado carregamento. A análise e o projeto de uma dada estrutura envolve a determinação de tensões e deformações. Neste capítulo, é voltado especificamente para a conceituação de tensões. Agora, vamos fazer uma revisão de estática. O conteúdo programático, parte do conteúdo programático visto em mecânica geral, que vocês cursaram como pré-requisito para esta disciplina. Então, lá na mecânica, vocês devem ter visto o conceito de treliça, onde uma estrutura é constituída por uma soma de barras unidas por pinos nos nós. Então, para fazer esta revisão, partimos dessa estrutura apresentada, onde se tem duas barras unidas e fixa a dois pontos determinados através de pinos. E a função dessa estrutura é suportar uma carga de 30 kN, como está apresentada no ponto B da figura. A união das barras e suporte são feitas por pinos, sem momento nas uniões, que é o princípio de treliça. Treliça é a união por pino e sem momento nos pinos, e nem na barra. Os esforços são transmitidos as forças são transmitidas pelos esforços de compressão e de tração, dependendo da geometria da barra dentro da estrutura. A análise estática determina as forças que atuam nas barras e apoios. Então, esse é o conceito que vocês aprenderam lá na mecânica geral. Tinha, primeiramente, uma estrutura, dada um carregamento para essa estrutura, e daí o primeiro passo a se fazer sempre é encontrar as reações de apoio. E depois do cálculo das reações de apoio, analisa-se as ações atuantes nessa estrutura. Se for uma treliça, as forças impostas e os esforços nas barras. Se for uma viga, o momento fletor ao longo do comprimento da viga e também as forças cortantes ao longo da viga. Então, esse é a análise estática, que você já sabe com certeza fazer do conhecimento adquirido na mecânica geral. Então, para fazer a solução deste problema
dessa estrutura dada, primeiro se aplica o diagrama do corpo livre, como indicado na figura. Ou seja, o que é o diagrama do corpo livre? Montamos a estrutura e substituímos os apoios por forças. Do ponto A força AX e AY. E do ponto B, que é no ponto C, que é o apoio lá, substitui por uma força horizontal C e uma força vertical Y. Então, esse é o diagrama do corpo livre. Isto se faz porque estamos querendo determinar as reações de apoio, que entram na concepção estrutural como uma força externa e contrária às ações aplicadas para que a estrutura permaneça em equilíbrio estático. Também já sabemos que para fazer essa análise da estática, usamos a somatória do momento, a somatória das forças nas duas direções. Aqui no caso, é exposto o momento, somatória do momento, em relação ao ponto C, igual a zero. Então, usando o conceito de momento, isso, igualando todo a somatória igual a zero, você determina uma incógnita. No caso aqui ele fez em relação a C, então tem AX vezes a altura, que é 0,6, menos quanto? 30 vezes 0,8, que é a distância da força 30 até o ponto C, na linha de ação do ponto C. Daí só nos resta uma variável, que é o AX, e foi determinado, em função dos cálculos, que é igual a 40 kN. Bom, fazendo a somatória, vamos fazer agora a somatória das forças na direção X, igual a zero. Então, na direção X, você tem quem? Tem AX mais CX. Como nós já achamos no cálculo anterior, pelo momento, a força AX, portanto, ao equacionar isso aí, a força CX vai ser de mesma intensidade da força AX, porém de sentido contrário. Esse sinal negativo nos diz isso. A outra seria a somatória da força na direção Y, igual a zero. E daí você tem AY mais CY menos quanto? A força aplicada, que é 30. Menos a força aplicada, que é 30. Igual a zero, e daí você tem AY mais CY igual a 30. Aqui nós já temos um valor de AY, de CY e AX, e CY e AY nós não temos, são duas variáveis, precisa ser encontrado. Mas já temos uma equação, que a soma de AY mais CY é igual a 30. Precisamos agora recorrer a um outro conceito da estática para definirmos, encontrar a solução do problema, que vai ser a seguinte: o AY e CY podem ser determinados pelas equações. Então, eu posso encontrar uma outra equação para nos auxiliar, porque daí eu teria duas equações, duas incógnitas, e daí seria um sistema plenamente com solução. Então, para isso aí, nós temos essa barra, a adição à estrutura completa, cada componente pode satisfazer a condição de equilíbrio estático. Então, nessa condição do diagrama do corpo livre, no ponto B, em relação a B. Então, nós temos quem? Em relação a B, momento em relação a B igual a zero. Então, nós temos agora AY vezes a distância, que é 0,8, igual a zero. Então, pela análise geométrica e aritmética, nós já sabemos que há uma redundância aqui. A distância não pode ser nula, existe uma distância. Portanto, para satisfazer a equação igual a zero, resta encontrar que a variável AY é igual a zero. Não existe. Insatisfaz a equação no momento. Desta forma, voltamos à equação anterior,
Substituímos a y na equação e determinamos que o CY é igual a 30. CY é igual a 30. Então, com duas equações, nós chegamos à solução do problema. E o resultado das forças de reações são as seguintes. O AX vai ser 40, CX 40 e CY 30. CY 30. Então, essas são as reações de apoio que encontramos que estão atuando na estrutura proposta no problema. Para dar continuidade ao exemplo proposto, fazemos o seguinte: para uma análise do equilíbrio, as forças devem ser paralelas ao eixo entre os dois pontos de aplicação das forças. No caso aqui dessa imagem ao lado esquerdo, temos a força na barra CB, a força BC e F' e BC' são iguais às forças, mesma intensidade, porém de direções opostas. Com isso, faz com que essa barra esteja em equilíbrio, assim como esta outra barra AB. Caralho, o que tá vendo? Temos que fazer agora uma pergunta para que possamos fechar esse assunto como tema inicial. A estrutura suportará a carga de 30 kN com segurança? Essa é a pergunta que vamos fazer como projetista ao deparar com um projeto. Você tem um projeto de uma estrutura, tal qual está aí, que vai suportar uma carga de 30 kg. Será que essa estrutura suporta essa carga? Para responder, precisamos ter alguns passos, fazer alguns cálculos iniciais para depois iniciarmos a solução do problema. Então, da análise da estática, nós já fizemos os cálculos prévios e vimos que encontramos as forças nas barras, tanto na barra AB, que foi 40, como na barra BC, que foi 50. Sabendo que na barra AB é de compressão e na barra BC a força é de tração, ou seja, tudo isso que nós já vimos lá na mecânica, nosso conhecimento da mecânica que não até agora está perfeito, para solucionar o problema. E vem agora o seguinte problema. Com a seção da barra BC e a força interna de 50 kN, e calcula-se a tensão. Agora vamos partir para a introdução do curso de resistência dos materiais, que é o conceito de tensão. Porque até então o que vimos foi as forças nas barras, decorrente das ações aplicadas nas estruturas. Para sabermos se essa barra suportará a carga, aí entra agora o conceito de tensão. Então, para fazer essa análise, precisamos entender que a barra BC é uma barra de seção circular, como mostra a figura abaixo. E por ser uma barra circular, tem um diâmetro de 20 milímetros. Um diâmetro de 20 milímetros. Sendo assim, eu vou apresentar um conceito de tensão para vocês. O conceito de tensão é: a intensidade da tensão vai ser quem? A força aplicada na barra, a força que a barra está sendo submetida, dividido pela área da seção transversal dessa barra. Daí tem a possibilidade de, já que sabemos que a barra é circular, aí já sabemos a forma que determina a área de uma seção circular, que é π d2 sobre 4. Como eu tenho o d2, que é o diâmetro da barra, eu acho que já foi determinado, foi me dito que a barra tem um diâmetro de 20 milímetros. Portanto, eu sei que a área agora vai ser quem? π d ao quadrado dividido por 4. Eu tenho a área em milímetro quadrado. E a força eu já calculei, foi 50.
kN. Sendo assim, eu vou calcular agora para saber exatamente qual a intensidade da tensão normal, que vai ser a razão entre a força aplicada, atuante, que é 50 kN, dividido pela área que deu esse valor aí em metro quadrado. E fazendo esse cálculo, encontraremos um valor de 159 megapascal. Mega 10 a sexta. Pascal é Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é igual a Pascal. Revisando também mecânica geral. E assim, podemos dizer, quando é que essa estrutura estará com segurança? Para responder isso, eu preciso de um item, que é, preciso conhecer qual é a tensão normal admissível do material da barra BC. E essa tensão admissível para esse material da barra BC é 165, ou seja, 165 megapascal. Bom, se eu já sei que a tensão admissível é aquela máxima permitida no projeto. A máxima permitida no projeto. Se é 165, então a máxima está superior à tensão normal calculada, a de serviço na estrutura, que foi 159. Logo, com isso aí, podemos chegar e dizer, olha, essa estrutura está adequada, ou seja, está em equilíbrio estático, está segura, porque a tensão de serviço é menor do que a tensão de admissível. Agora, o que se quer é projetar uma nova estrutura que requer seleção de materiais apropriados e dimensões necessárias para suportar a carga aplicada. Ou seja, resumindo, o que se quer é qual é o material apropriado e as dimensões das seções das barras. Então, na mesma lógica da anterior, faremos o seguinte. Baseado no custo, peso, viabilidade e etc., a escolha foi para se construir com alumínio, cuja tensão admissível é 100 megapascal. Qual o diâmetro necessário? O que muda aí, já que eu mudei o material, eu percebi qual é o diâmetro. Diferente do caso anterior, que ele deu o diâmetro e deu a tensão do material. Então, veja que ele quer agora o novo, ele já impôs, devido ao custo, viabilidade, etc., escolheu o alumínio como material para ser empregado na estrutura. Se é alumínio, o técnico, o engenheiro vai buscar na literatura ou nos manuais técnicos do material qual é a tensão admissível. Encontrou que é 100 megapascal. Qual é o diâmetro necessário? Essa é a pergunta para o projeto. Esse é seu projeto. Dessa forma, você tem que a tensão normal é a força sobre a área. A força eu tenho na barra CB, que foi 50, calculei, foi o primeiro passo a fazer. Segundo, né? A tensão admissível foi dado, que é 100. Então, eu fazendo essa conta, eu tenho que a área vai ser igual a 50 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Metro quadrado, está coerente. A área é unidade de comprimento ao quadrado. Se é uma seção circular, a fórmula da seção circular é quem? πd2 sobre 4. Então, eu igualo πd2 sobre 4 igual a 500. E isolo a variável, que é o diâmetro. Encontro essa expressão e vou chegar no valor de 25,2 milímetros. É o diâmetro da barra BC para suportar com segurança o esforço de 30 para o material alumínio empregado no projeto. Portanto, a barra de alumínio terá o diâmetro de 26 milímetros.
26 milímetros porque é o diâmetro comercial, é o diâmetro que existe no mercado. Então, você sempre compra, adota o diâmetro imediatamente superior ao diâmetro. O conceito de carga axial e também nos leva a conceituar a tensão normal. A resultante das forças internas de uma barra carregada axialmente é normal para a seção cortada perpendicular ao eixo da barra. Você tem um eixo da barra perpendicular e a resultante das forças perpendicular à seção, ela é chamada de barra de carga axial, ou seja, a carga axial é a carga cuja a projeção da linha de força aplicada até a sua reação passa por o centro geométrico da peça, passa pela centroide da peça. Esse é uma carga axial. E esta carga axial, para a análise de barras, de estruturas planas, ela nos leva ao conceito de tensão normal. Porque a tensão normal é resultante da carga resultante aplicada no elemento normal à seção transversal. Além de normal, ela é axial, ou seja, a projeção da linha de ação das forças passa pela centroide do elemento analisado. A intensidade da força na seção é definida como tensão normal. Veja que a definição aqui está clara. Intensidade da força na seção. Então, se é na seção, a intensidade da força é a força resultante, P, dividido pela seção transversal, A. Então, vendo a figura ao lado, você tem aqui um elemento de força, ΔF, atuando axialmente numa área infinitesimal ΔA. Então, aplicando o conceito de limite, lá do cálculo 1, você tem que a tensão vai ser igual ao limite quando ΔA tender para zero de ΔF, ΔA. Que isso nos leva à resultante ΔF. A resultante vai ser P, e quando esse ΔA atender para zero, vai ser a área da seção transversal. A tensão normal em um ponto particular não pode ser tensão média, mas a resultante da distribuição pode satisfazer. Veja que ele deu aqui nessa forma em cima, tensão média, sigma média. Sim, gente, sigma é uma letra do alfabeto grego que simboliza a tensão normal. Logo, a tensão normal que está aqui, média, é força sobre área. E ele diz que a tensão em um ponto não é uma tensão média. Mas o que satisfaz a tensão média é você tirar daqui, dessa equação, dizer que P vai ser igual a tensão média vezes a área. Daí, matemática. Aí daí você faz uma integral. A integral de df, de cima aqui do limite, igual a sigma dA. A integral em relação a A. Então, o sigma é uma constante, sai. Portanto, ao fazer isso, você tem o conceito de tensão média no ponto. Esse conceito de tensão média no ponto aí, você vai ver exatamente aqui. Ó. Que você tem o elemento P, aplicado P e a sua reação P'. Então, próximo do ponto P', você tem uma distribuição de tensão normal. Dessa forma que está aqui. Aonde no centro, próximo da aplicação da força, a tensão é maior. Porque está próximo da aplicação da força. Então, no ponto aí que ele está querendo mostrar isso. Se passarmos agora pulando
para próximo de P, a configuração é a mesma do que aparece próximo de P', porque está exatamente na mesma distância do ponto P. Mas, se analisarmos um ponto médio no elemento estrutural, veremos que a tensão média nesse ponto médio que tu fala aqui é na metade do comprimento. Veja que o diagrama de distribuição de tensão é diferente dos outros, ou seja, quanto mais afastado tiver da aplicação da força, mais haverá a tensão normal média. E diz, a distribuição detalhada de tensão é estaticamente indeterminada, isto é, não pode ser encontrada isolada da estática. Então veja que a distribuição aí, a estática está sendo a aplicação das forças, tem que estar associada com a estática. Então, na metade do comprimento do elemento, ocorrerá exatamente uma tendência de ter uma distribuição uniforme, normal, uniforme, que é considerada a tensão média. Agora vamos fazer uma análise de carregamento centrado e carregamento excêntrico. Carregamento centrado, podemos dizer, tal qual está nessa figura. Você tem uma barra, o elemento estrutural é uma barra, tal qual está na figura, com seção uniforme, certo? E ele diz, a distribuição uniforme de tensão numa seção pressupõe que a linha de ação resultante das forças internas passa através da centroide da seção, ou seja, a linha de ação das forças internas da seção está passando o ponto P ao ponto P', unindo esses dois pontos, essa linha tracejada, que é a linha de ação resultante das forças, passa pela centroide da seção, que é o ponto C. Veja que essa carga é uma carga normal, axial, porque passa pela centroide, ou centrada. Essa é a definição de carga centrada, ou carga axial. É onde a linha de ação resultante das forças internas passa através da centroide. A linha de ação é essa linha longitudinal tracejada. E temos também a distribuição uniforme de tensão, é somente possível se a linha de carga concentrada nas extremidades passa pela centroide da seção. Isto é chamado de carregamento concêntrico. É o que está reafirmando o que foi dito em cima. O carregamento concêntrico é quando a linha de ação passa pela centroide. Esse, se não passa, não é carregamento concêntrico, não é carregamento axial. E para exemplificar um carregamento excêntrico, se tem aqui uma estrutura que, como visto na figura, não tem uma seção uniforme em toda a seção, em todo o elemento. O elemento tem uma forma geométrica diferente do primeiro, mas existe uma seção, tem a aplicação da força, a força está sendo aplicada numa seção conhecida, a sua reação, um pelinha também é, mas se quer analisar qual é a tensão atuante no ponto C, assim como foi na peça 1. Ou seja, o ponto C vamos definir como sendo um ponto médio geométrico. Então, nesse ponto C, como está visto na figura, ele tem, em relação à linha de ação resultante das forças internas, que é a linha tracejada, esse ponto C está afastado de uma distância D. Portanto, não se aplica nesse elemento estrutural, nessa peça, a forma de tensão normal
que nós vimos força sobre área. Porque aqui existe um elemento novo. Se fizermos uma análise da estática no ponto C, você vai ver que se nós cortarmos esse elemento no ponto C, nós temos que transpor as ações que ocorrem internamente para substituir a parte do elemento retirado. É o que está aí de vermelho. A carga P, ela transladou até o ponto C, e em torno do ponto C vai existir um momento. Esse momento é devido ao que? À excentricidade, ou seja, é a força vezes a distância. É o momento. E surge, então, é uma outra análise, é uma outra concepção de cálculo de tensão normal, que nós vamos ver no capítulo 5 ou 6 do curso. Só estou aqui, né, no momento, exemplificando onde ocorre uma tensão normal devido à excentricidade, ou seja, um carregamento excêntrico e um carregamento concêntrico, que é muito comum na engenharia, seja qual for a área do conhecimento da engenharia, quando você faz análise de estruturas. Quando eu falo estrutura, gente, pode ser uma máquina agrícola, pode ser uma viga, pode ser um catavento, pode ser um silo. É uma estrutura aplicada para uma determinada função. Um outro tipo de tensão existente é a tensão de cisalhamento, que é uma tensão que dá a ideia de corte. Como diz no inglês, shear, cisalhar, cortar, certo? Então ele diz o seguinte: uma força P, P' são aplicadas transversalmente no membro AB. Então você tem aqui na figura ao lado um elemento estrutural AB. O apoio, tem o apoio aí em cima, onde é aplicado a força P, e para esse elemento estrutural ficar em equilíbrio, precisa de uma mesma força, com mesma intensidade, sentido contrário, para ficar em equilíbrio. É o P'. Então, esse elemento está em equilíbrio estático. Só que esse elemento, por estar em equilíbrio estático, ele também está submetido a uma tensão de cisalhamento, que é definido como sendo... O que a gente pode fazer também aqui, já pegando a figura exposta aqui, fazer o diagrama do corpo livre. Eu substituo aqui essa linha, esses apoios aqui, esses apoios, e aplico diretamente a força no elemento, a força P e P' no elemento. E entre a força P e P', traço uma seção transversal C. Então, veja que nós já estamos imaginando que vamos fazer um corte aí. Então ele diz: o carregamento das forças internas atua no plano da seção C, como está exposta na figura ao lado, e são chamadas força de cisalhamento. A distribuição da força de cisalhamento resultante é definida como a de cisalhamento e é igual a P. É isto aqui, está dizendo o seguinte, que esta figura, nós vamos retirar parte desse elemento e vamos ter que substituir na face C o que ocorre internamente devido a essa parte que foi retirada, que é o P. Então ele diz o seguinte, a definição: a correspondente tensão média desse cisalhamento é força sobre área. Só que a tensão desse cisalhamento, ela é simbolizada por essa letra grega, tau. A normal é sigma e aqui é um tau. E médio, que é a tensão média. E a força, veja que a forma é igual, força sobre área. Só que o conceitualmente, a aplicação de P é diferente. Mesmo que a forma aparentemente seja força sobre área, mas o conceito de aplicação da força é diferente. Neste caso, de
tensão de cisalhamento, a força P ela está atuando tangencialmente à seção transversal. Tangencialmente à seção transversal. Enquanto na tensão normal, visto anteriormente, a tensão era normal. Fazia um ângulo de 90 graus com a seção transversal. Aqui não faz ângulo nenhum, ela é tangente. Daí, tangência dá o sentido de corte, de cisalhamento. Daí, a força cisalhante, ela é tangencial à seção transversal. Se por acaso esse elemento AB tiver a mesma seção quadrada, a área vai ser referente à seção quadrada, igual ao caso anterior. Porém, o conceito de aplicação da força é diferente do conceito de tensão normal. Então, preste bem atenção nesse conceito aqui. Tensão de cisalhamento, a fórmula aparentemente é força sobre área, porém a aplicação da força P, ela se dá de forma tangencial à seção transversal. Agora podemos apresentar algum exemplo de tensão de cisalhamentos em elementos estruturais. O primeiro elemento é isso aqui, é uma ligação, vamos imaginar, é uma estrutura que são ligadas por duas barras. Você, por algum motivo, você tem duas barras pequenas que precisa emendar para vencer um determinado vão de uma máquina, de um elemento estrutural qualquer. Então você vai unir essas duas peças que lhe satisfaçam a condição de projeto. Então você tem a peça A e a peça B. E daí você une por um parafuso. E aplica a força F. E para estar em equilíbrio, no lado oposto tem uma força F' em sentido contrário. Os elementos estão em equilíbrio estático. A ligação também está em equilíbrio estático. A ligação que eu falo é o parafuso que está unindo as duas peças. Só que aqui você tem o seguinte. Na figura aqui abaixo, veja que tirou o elemento A e colocou a força F diretamente no parafuso. Assim como fez com a força F'. E imaginariamente, na seção E', ele cortou abaixo. Ou seja, na seção E', foi aplicado a carga P. Veja que agora aqui está por uma carga resultante P. Não força, sim P resultante. Logo, a tensão média é força sobre área. Como eu sei que P é igual a F, posso também dizer que força sobre área. Esse é o exemplo de uma ligação de duas peças que o elemento que está sendo analisado não são a peça A e B, e sim a peça C, o elemento de união, é o parafuso. Como numa estrutura de madeira, vai se fazer esse mesmo conceito para dimensionar os pregos que unem as peças de uma cobertura de madeira. Ou os parafusos que unem as peças de uma treliça, os elementos estruturais de uma treliça. Ou os elementos estruturais de uma ponte treliçada, seja ela de madeira ou de aço. Certo? E esse mesmo princípio também se aplica, lá na frente veremos, às estruturas de concreto. Portanto, aqui é um exemplo de tensão desses elementos. O outro exemplo é esse aqui. São dois elementos, são 4 elementos na realidade. Eu tenho dois elementos A e B. E eu quero unir
para dar continuidade a uma determinada estrutura. Então, o que eu faço? Coloco dois elementos C e D e uno com dois parafusos, unindo A e B. Fazendo também o diagrama do corpo livre, na figura abaixo, você tem aqui, veja que ele está analisando o parafuso H. O parafuso H. Então ele tem a força F, que está na barra A, ele colocou diretamente no parafuso. E para que esse elemento parafuso fique em equilíbrio estático, a barra C suporta F de C e a barra D transmite F de D. Claro que, fazendo a análise do elemento, em relação a esses elementos, você vai buscar a seção K, K', L, L'. Então veja o que é que tem na seção K, K', L, L'. Você tem essa figura que está aqui ao lado. F, P e P'. E P. Só que P, se você fizer aqui uma análise de equilíbrio estático, você vai dizer que F vai ser igual a 2P. Concorda? F vai ser igual a 2P. Ou seja, F vai ser igual a P sobre 2, a F sobre 2. Daí você tem que a tensão desses elementos vai ser força sobre área. Quem é P? F sobre 2 dividido por A. Está aqui, F sobre 2 dividido por A. Que vem dessa análise exposta aqui. Certo? Então, essa é a situação de união de parafusos muito comum na engenharia, muito comum. Tanto a primeira, cisalhamento simples, como cisalhamento duplo, nós usamos muito em silos metálicos, na agricultura. Na área de máquinas agrícolas também usa muito. Você tem uma peça que vai fazer uma enxada rotativa, você vai ter que fazer união de peças. Você pode usar a união simples como a união dupla. E aí fazer a análise daqueles pinos ou dos parafusos que estão tendo o papel de unir essas peças. Então, essa é uma aplicação muito comum na engenharia agrícola. Certo? Num elevador de caneca para encher o silo, no sistema de armazenamento, tá? Isso vai tanto a união simples como a união dupla. Fazer análise de cisalhamento simples e cisalhamento duplo. Então, nas correias transportadoras de grãos também. Então, para quem quer se dedicar, quem quer fazer engenharia agrícola, como conceito de engenharia, essa disciplina de resistência dos materiais, ela é fundamental para o indivíduo ter os princípios de engenharia consolidados na sua cabeça. Agora veremos mais um conceito de tensão, que é a tensão de esmagamento em conexões. As conexões, como vimos anteriormente, tensão de cisalhamento simples e duplo. Ali são um parafuso conecta duas ou mais peças. É muito comum na engenharia, seja a estrutura de madeira, estrutura metálica, em máquinas agrícolas e elementos de motores, usar um elemento unindo dois ou mais outros elementos. E precisa fazer todas as análises anteriores, o cálculo das tensões visto anteriormente, mais essa aqui. Nesse caso tem o parafuso, ou rebite, ou pinos, geram tensões no ponto de contato, ou na superfície de apoio dos membros conectados. Você tem os membros conectados e o apoio entre eles você gera uma tensão. Essa tensão é a tensão de esmagamento. E veremos agora como é essa tensão de esmagamento. Você tem um parafuso, como está exposto na figura, unindo
2 elementos. Então, o que nós faremos, bom, nós vimos anteriormente, a força F e F'. Cisalhamento duplo. Cisalhamento simples. Cisalhamento simples. Então, para a análise de um ou 2 elementos, que serão unidos, no caso aqui a seção A, o elemento A, você tem que desse elemento vai ser usado exatamente a resultante dessa força. A resultante dessa força, que é igual e oposta às forças exercidas no pino. A resultante da força do pino vai ser oposta, vai atuar exatamente na seção que está sendo unidas, conectadas. E neste caso aqui, você tem o seguinte: um dos elementos conectados é o elemento A. O elemento que foi usado para conectar A e B foi o C. Logo, você tem esse elemento A, você tem um elemento que você conhece a sua espessura, que é T, conhece a espessura, que é T, e o furo que foi feito nesse elemento A para que o parafuso passasse para unir o elemento B, você também conhece esse furo, que é o diâmetro D. O diâmetro D. E o diâmetro D admite-se que seja igual ao diâmetro do parafuso. Portanto, se analisarmos a figura abaixo, você tem o seguinte: fazendo o diagrama do corpo livre, você tem que, nessa espessura T do elemento A, parte do parafuso vai atuar. Então, a tensão de esmagamento, ela vai ser dada como força resultante, P, dividido por A, igual às outras. Só que o foco agora é outro. Por que o foco é outro? Porque a área que está sendo aplicada à resultante P é a área de quem? É a área da projeção do pino, ou seja, projeção do parafuso lá. Qual é a projeção do parafuso? Vai ser o diâmetro D, vezes a espessura da chapa, que é T. É essa área sombreada na figura abaixo, de cinza. Então, a tensão de esmagamento é força sobre área. Porém, a área vai ser quem? A projeção do pino, que é o diâmetro vezes a espessura da chapa. Passa a ser, no plano, um retângulo. Base vezes altura. Base é o D, é a projeção do diâmetro do parafuso, e T é a altura, que é a espessura da chapa. Esse é a tensão de esmagamento, que também é usada para verificação, para o dimensionamento da estrutura metálica, estrutura de madeira. Um exemplo típico para se aplicar esse conhecimento é a união das chapas de silos metálicos. Você tem um silo composto, tem um diâmetro, e é composto a união de várias chapas. As chapas são unidas com uma sobreposição uma sobre a outra, com parafuso. Está aí. E se faz a avaliação do parafuso, resistiu, ótimo. Vamos fazer agora a avaliação agora da força atuando na chapa, que provoca o esmagamento. E a tensão do esmagamento vai ser dada por quem? Por essa expressão que está sendo vista aqui no slide. Então, mais uma aplicação de tensão, muito usual, porém, tem que conhecer esses princípios. Veja que tem tensão normal, desacelramento e de esmagamento. Todas estão sendo força sobre área. O que modifica é o conceito da aplicação da força. Nesta de esmagamento é a projeção do pino que une os elementos na face de um dos elementos. A tensão de aceleramento é tangencial, a seção transversal. E a tensão normal, ela é normal, a seção transversal. Portanto, essas são as informações para esse
esses conceitos de esmagamento.